Eu sou o Rodrigo, moro aqui na Austrália há 9 anos, eu sou um cidadão australiano e eu criei o canal Vida de Austrália para dividir um pouco da minha experiência e passar um pouco de dicas para a galera que está pensando em vir aqui para a Austrália. Hoje eu vou responder a pergunta do Marcos Vinícius. Então o Marcos Vinícius fala aqui que ele tem 20 anos, ele já fez um ano de fisioterapia, fez um ano de 6 meses de TI e ele trancou as faculdades. Que ele quer cair de cabeça nessa aventura aí de se mudar para outro país. E resumidamente, a pergunta dele é: você acha que eu fiz uma burrada de ter trancado a faculdade para ir para a Austrália? Todos me criticam muito por causa disso. Para mim poder responder sua pergunta aí, acho que eu vou ter que dividir ela em duas partes. Primeiro eu queria falar um pouco sobre essa coisa do criticismo e tentar seguir ali o que você quer fazer. E depois eu vou falar um pouco sobre a faculdade e falar um pouco sobre o que isso pode impactar aí no seu processo de vir para a Austrália. Então essa coisa do criticismo é muito comum, assim, quando você decide fazer alguma coisa. Normalmente quando você decide sair fora do padrão, das normas da sociedade, sempre vai ter um certo criticismo. E isso pode acontecer tanto principalmente da sua família, que é o que normalmente afeta a gente mais, amigos próximos e todas as pessoas que a gente conversa também. Quando eu decidi me mudar para uma van, e também quando eu decidi morar na Austrália, teve muitas pessoas que falaram: não, mas para que você vai fazer isso? Para que você vai perder tempo fazendo isso? Principalmente a van, que foi uma coisa bem diferente assim, que eu decidi fazer, vendi tudo que eu tinha. E muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas vêm falar: não, mas você é louco, para que você vai se mudar para uma van? Mas para que você vai perder tempo? Para que você vai fazer isso? E isso bota um medo a mais na gente também, né? Porque a gente já tá com o pé atrás, sabe? Você tá tomando uma decisão grande na sua vida ali, de mudar para outro país, ou de tentar começar a vida em outro país. Então você já tá um tanto incerto dessas decisões, e aí vem outras pessoas e ainda põem mais negatividade em cima disso, né? É difícil você ouvir esses criticismos, mas algumas vezes você tem que deixar isso de lado e realmente focar no que você quer fazer. Então se você quer realmente focar em vir para a Austrália ou seguir seu sonho aí de morar em outro país, o que eu recomendaria para você é: vai e faça isso. E você vai escutar esse criticismo no processo todo, assim. Quando você se mudar para a Austrália, quando você arranjar seu primeiro emprego, talvez você vai arranjar um emprego como lavador de louça, ou você vai começar como um pedreiro. É um tanto quanto normal as pessoas começarem por esse tipo de emprego. E principalmente no Brasil a gente tem essa discriminação muito grande por esses tipos de empregos mais manuais, né? Eu lembro quando eu comecei aqui na Austrália, eu quis começar como um mecânico de bicicleta, eu não sabia nada. Fui lá querer começar como mecânico de bicicleta, mas eu já era formado no Brasil. Então os seus familiares vão falar pra você assim: mas você já é formado, por que você vai fazer um trabalho, por que você vai consertar a bicicleta, sabe? Por que você vai se sujeitar a passar por esse processo? Mas é um processo e é um processo que vai te enriquecer como pessoa e vai te trazer muitas coisas boas. Eu acredito que fazer um trabalho manual é uma coisa muito importante, todo mundo devia passar por esse processo. Servir as outras pessoas também é muito importante, sabe? Você trabalhar em servir as outras pessoas é muito importante, todo mundo devia passar por esse processo. Infelizmente no Brasil, culturalmente, a gente tem essa discriminação por esse tipo de trabalho, né? Então você vai escutar muito isso, Marcos. Isso vai ser em todo o seu processo, até você vir para a Austrália. Aí quando você tem o sucesso, aí quando as pessoas param de te criticar, eles falam: nossa, que legal que você conseguiu fazer isso, né? Quando eu falo para as pessoas agora que eu moro na van e que eu estou muito feliz e que foi uma coisa muito legal que eu fiz, ou que vim para a Austrália foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, e que hoje eu estou muito bem aqui, sou um cidadão australiano, aí as pessoas... Aí elas param de te criticar, elas falam: nossa, parabéns por todo esse processo, nossa, que legal que você fez isso. Mas no começo sempre vai ter aquele criticismo, o português já não vem mais. Agora vamos falar a segunda parte da sua pergunta. Os dois maiores vistos de entrada para a Austrália, que seria o visto do sponsor, que é quando você consegue um trabalho, e ou do patrocínio, né? Você consegue um trabalho e a empresa te patrocina para você conseguir ficar na Austrália. Esse foi o processo que eu fiz para conseguir ficar aqui na Austrália. O outro visto é o visto do Skills Migration ou Skills Visa, que é quando você já tem uma qualificação que a Austrália está realmente precisando, e se você provar que você já tem experiência nessa área, eles já te dão um visto de residência permanente só com a sua experiência profissional para você vir para a Austrália. E esse é um visto que você já pode aplicar do Brasil, por exemplo. Eu vejo bastante engenheiros ou pessoas que trabalham com IT, que é o TI, né, de informática. Essas pessoas normalmente elas acabam indo por esse processo de Skills Visa, né? E com o visto do sponsor, do patrocínio,
a sua experiência profissional no Brasil e a sua graduação no Brasil também vai ajudar nesse processo todo. Então quando eu vim para a Austrália, a minha graduação de desenho industrial que eu tinha, me ajudou a conseguir o visto do patrocínio aqui na Austrália. Esse é meio que um balanço aí. Eu sei que você está desesperado para vir para a Austrália, e talvez seja o que você precisa fazer, se isso é o que realmente você está querendo, e começar aqui do zero. Mas eu acredito que talvez o seu processo seja um pouquinho mais longo, talvez você fique mais anos até você conseguir um visto aqui. Porque talvez você vai ter que começar a estudar, você vai ter que, de repente, fazer um curso profissionalizante, ou fazer uma faculdade aqui. E como eu já disse em outros vídeos, a faculdade aqui na Austrália é bem cara, todo esse processo de estudante aqui na Austrália é um processo caro, e se mudar para outro país também é um processo caro. Você está muito jovem ainda, você falou que está com 20 anos, e eu acho que quando a gente está nessa idade, a gente tem que se jogar mesmo e experienciar. Você nunca sabe aonde que essas experiências vão te levar, sabe? Quando eu vim para a Austrália, eu não tinha ideia que eu queria morar na Austrália, então sabe, eu não tinha nenhuma ideia onde isso podia me levar. E me levou num caminho que eu gostei muito, um caminho que eu acho que foi um dos melhores caminhos que eu podia ter tomado. Então você também não sabe o que pode acontecer, sabe? Eu vim pra Austrália e acabei ficando, e acabei gostando, então uma coisa às vezes leva a outra que você não tá esperando. Às vezes não dá pra planejar assim tão no futuro, não dá pra saber, de repente você vem pra Austrália, e de repente na Austrália não é o país pra você, de repente você vai se mudar pra outro país, ou de repente você volta pro Brasil mais feliz do que você tava. Não dá, é muito difícil, é um processo muito difícil, que às vezes não dá pra planejar tanto, sabe? Da mesma forma, quando eu me mudei pra Van, eu não sabia que seria uma coisa tão boa que eu teria feito, sabe? Nesse último mês e meio eu já tenho visitado vários amigos, por eu não ter uma casa, eu tô sempre vendo as pessoas, sabe? Isso acaba te levando para lugares, por exemplo, eu nunca imaginei que eu viria para esse lugar aqui, eu nunca imaginei que eu estaria aqui, e por eu ter tomado aquela iniciativa, isso às vezes vai te levando para caminhos que você não esperava também. Então não dá pra mim te dizer que se foi uma burrada, se não foi uma burrada, isso é você que tem que decidir. E só a faculdade também não é uma coisa mais importante, tem várias outras formas da gente aprender, e que eu acho isso muito importante. Eu acho que por mais que você largou a faculdade, você tem que continuar estudando por você mesmo e aprendendo, isso é muito importante. E você não precisa de uma faculdade, por exemplo, eu aprendi, quando eu quis virar um mecânico de bicicleta aqui, eu me ofereci para trabalhar de graça numa bicicletaria. Eu aprendi a consertar bicicleta vendo vídeos no YouTube. Tutoriais, esse tipo de coisa, aprendi ali fazendo. Quando eu virei um gerente, eu tinha uma faculdade de desenho industrial, não tem nada a ver com uma gerência de um business. Então eu tive que ir lá aprender sobre contabilidade, sobre administração, eu tive que aprender vários tipos de coisas que eu aprendi fazendo, eu aprendi estudando ali enquanto eu estava trabalhando e tudo mais. Então também não acho que as pessoas devem ficar tão presas só à faculdade. Claro, como eu disse, a sua graduação ela vai contar bastante nesse processo de imigração e pode te ajudar de uma certa forma. Eu vejo pessoas que chegam aqui já, por exemplo, com experiência profissional de informática e que já conseguem um visto assim do dia pra noite, já estão trabalhando, já estão envolvidas ali, já conseguiram visto e tudo mais. E às vezes tem um processo muito mais rápido de imigração do que eu tive, por exemplo, que eu tive que passar alguns anos como estudante e tudo mais aqui. Marcos, espero que um pouquinho aí da minha experiência e a minha resposta aqui pra você possa te ajudar aí no seu caminho. O que eu tenho a dizer, e como eu já disse várias vezes, mudar para a Austrália foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, me mudou como pessoa, muda a sua visão, e eu acredito muito em trazer as pessoas e tirar as pessoas do país delas para experienciar outros países, experienciar outros lugares, porque eu acho isso muito importante. Todos os brasileiros deviam sair do país deles, trabalhar em outros países, sabe, eu acredito muito nisso. Eu também sei que muitas pessoas não vão acabar morando em outros países. É um processo tanto difícil, é um processo que nem todo mundo preparado e um processo que nem todo mundo quer. Às vezes você experiencia morar em outros países por alguns anos e normalmente as pessoas querem voltar para o país delas, estar perto da família delas, dos amigos delas. E quando você volta para o seu país, quando você volta para o Brasil, a visão de mundo que você tem vai ser muito diferente. E eu acho que isso vai acrescentar muito para aquele país, sabe? As pessoas não vão aceitar tanto como o país delas funciona, ou elas veem que existe possibilidade de mudança, né? No Brasil, por exemplo, você vindo para a Austrália, né? Você vai ter uma visão bem diferente do que a gente pode atingir, né? O que o Brasil poderia ser, ou a que nível que o Brasil pode chegar, né? Então eu acho isso muito legal, eu acho isso que me incentiva aqui a fazer os vídeos. Adoro ver as pessoas vindo explorar e conhecer a Austrália.
É um país que eu tenho um carinho muito grande, é um país que faz parte da minha vida agora, né? Basicamente 1/3 da minha vida eu passei aqui na Austrália, toda a minha experiência profissional foi aqui na Austrália. Então é um país que eu tenho um carinho muito grande, eu gosto muito que as pessoas venham pra cá e experienciem isso, né? Bom, e aquela dica de inglês, né? Como sempre, nos Q&As, vamos dar aquela dica de inglês. Como eu tô aqui numa cidade mais regional, eu tô aqui em Albury, que é na divisa de New South Wales com Victoria. Tô visitando uma amiga minha que mora aqui. Ela tá passando por um processo dela para se tornar médica aqui na Austrália. Ela já era médica na Europa, ela vem da Espanha. Na verdade eu fiz um vídeo, o meu primeiro vídeo que eu fiz foi com ela. Assistam lá o vídeo que eu fiz com ela, que é muito interessante. É o meu vídeo favorito, uma entrevista que eu fiz com ela. Foi logo quando ela estava chegando aqui em Sydney. Então é bem interessante de ver isso. O que eu vou ensinar para vocês hoje é o far out, que é uma expressão que a gente usa normalmente quando você está surpreso com alguma coisa, ou às vezes você usa no lugar do fuck, que se você não quer falar fuck, você pode usar o far out sometimes. Então, por exemplo, alguém está contando uma história para você. Mate, my friend was walking down the bushes and then he was bitten by a brown snake. And then you can tell, e aí você pode falar para ele, far out, mate, he was bitten by a snake. Far out, sabe, esse elemento de surpresa, far out. Você pode usar o far out. Ou quando alguma coisa acontece e ao invés de você falar fuck, oh fuck, far out, mate, far out. Vocês viram que eu sempre uso mate, né? Eu gosto bastante de usar mate. Veio pra Austrália, você tem que usar mate. Mate é uma palavra incrível. É muito usado e você vai usar bastante. Recomendo as pessoas usarem mate. Eu uso pelo menos umas 50 vezes por dia. Mate, mate, mate. Principalmente quando eu tô no trabalho. Eu chamo todo mundo de mate. Os australianos, por mais que você seja amigo da pessoa, você sempre chama ela de mate. Mate, oh mate. So far out, mate. He was bitten by a snake, a venomous snake. Yeah, mate, yeah. Bom, acho que já deu, né, por hoje. Chega, né? Falei demais já, né? Já deu, né? Já deu.